Agora há uma coisa que nós temos que valorizar muito, colegas. É que nós só estamos hoje aqui porque os professores têm lutado de uma forma irrepreensível. Creiam, colegas, às vezes a malta desvaloriza isso, porque fomos poucos, porque fomos menos, os professores não se unem, os professores não lutam. Colegas, se nós não lutássemos e não estivéssemos unidos nesta luta, podem crer que hoje já não estávamos aqui. Isto nos tinha sido decidido antes das férias, logo em fevereiro ou março. Isto tinha sido decidido em outubro, em 4 de outubro. Isto tinha sido decidido em dezembro, em março. E nós estamos aqui. E os partidos políticos, com exceção do PS, estão ali todos com propostas de lei, porque já tínhamos, pela ordem de apresentação, a do PCP, a do PSD, a do Bloco de Esquerda, a do CDS-PP e hoje de manhã também do Partido Ecologista aos Verdes, temos 5 propostas de lei porque os professores têm lutado, os professores têm exigido respeito e os professores têm estado na rua. Podem crer, se não fosse assim, nós já não estávamos aqui e o decreto-lei já estava em vigor e a malta já estava era toda a ver quando é que ia mudar com isto. Afinal só mudo mais tarde do que pensava. Aquilo que nós temos hoje em cima da mesa é importante. É claro que na totalidade os projetos não são iguais, mas há 3 aspectos que são iguais e que por isso, tudo indica, vão ser aprovados. O primeiro é o reconhecimento, pela maioria dos deputados e dos grupos parlamentares, que o tempo que os professores trabalharam e não está contado, não são 2 anos e 9 meses, nem 7 anos, são 9 anos, 4 meses, 2 dias. Isso está nas propostas de todos os partidos. O segundo aspecto importante é que os 1027 dias, ou os 2 anos, 9 meses e 18 dias que os professores irão recuperar no primeiro momento, não vai ser no escalão para onde vão em 2019, nem vai ser agora 1/3, 11 meses em junho e depois o resto não sei quando e outro. Não, vai ser a 1 de janeiro de 2019, todos os professores que até setembro de 2021 mudavam de escalão, todos vão mudar em janeiro de 2019, antecipando até 2 anos e 9 meses. Os que não recuperam tanto tempo até aí terão remanescente para o outro e mais, mesmo a malta de 2018 também vai recuperar, porque a recuperação é no escalão em que os professores estão. E esse é o terceiro aspecto. É que as ultrapassagens vergonhosas que o decreto do Governo tinha consagrado vão acabar e nesta matéria ninguém ultrapassa ninguém e os colegas do 9º escalão, que foram para o 9º escalão o ano passado, mudam como os que irão este ano sem serem ultrapassados pelos outros. São 3 aspectos que são muito importantes e que resultam da luta dos professores. Depois, o que é que fica? É de facto o regime. Há aspectos que eu acho que se podem trabalhar com os grupos parlamentares, porque não são de política de fundo, são mesmo questões técnicas. Por exemplo, nós temos que garantir que na versão final do diploma fica claro que os professores têm que ficar dispensados dos requisitos que não são o tempo de serviço, a avaliação e a formação contínua para este primeiro posicionamento, sob pena de não mudarem. Porquê? E isto até prova uma coisa, é que os comentadores, os Tavares e essa gente, os Mendes e essa gente, que gosta de ir para a televisão dizer que os professores têm mudanças automáticas, progressões automáticas, fica claro que não. Se a nossa progressão fosse automática, bastava-nos o tempo de serviço e toda a malta mudava. Mas a questão é que é o tempo de serviço, e é a avaliação, e é a formação, e é a observação de aulas, e são as vagas nos escalões em que isso é preciso. E, portanto, é necessário garantir que a aplicação, pelo menos a primeira aplicação, que antecipa em anos letivos a mudança, tem que estar também adaptada a ela, ou adotada, ou anexada a essa contagem do tempo, a dispensa da avaliação contínua e da formação, da avaliação de desempenho e da formação contínua, porque quem mudava em 2020
só podia fazer isso no final de 2020, o ano letivo, se mudasse, por exemplo, em setembro ou outubro. Quem mudava em agosto ou em setembro de 2021 só iria fazer isso em junho ou julho de 2021. E, portanto, tem que ficar ou com essa dispensa, ou então prever-se que a verificação do requisito mais tarde tem produção de efeitos à data em que a malta muda. Essas são as questões técnicas, porque senão isto não se aplica a ninguém. E isso vamos trabalhar, com certeza, com os partidos. Mas, agora o que é que era importante? Agora era importante que os partidos fossem o mais longe possível. E eu acho que nós podíamos trabalhar para tentar que houvesse, para não estarmos a depender da solução A ou B, um misto das duas. Ou seja, poderia não ficar, claro que não vou dizer o que é que gostaríamos que ficasse, mas vou dizer o que é que podiam os partidos entender-se. Podia não ficar já definido, que fosse qual fosse a situação orçamental do país, aquelas coisas todas que a gente sabe, que a recuperação era X, portanto era aquilo por ano, mas também não ficar completamente omisso o que é que vai acontecer e remeter-se para negociações a seguir. Porque senão o que é que nós vamos ter, colegas? Nós vamos ter, em cada mês de outubro de cada ano, ou seja, nos próximos 5, 6 ou 7 anos, no início de cada ano letivo, em outubro, quando se começa a discutir o orçamento de Estado para o ano seguinte, vamos ter uma guerra danada dos professores para tentar lá pôr a verba para a nossa recuperação. E vamos ter governos a ver se conseguem lá meter o menos possível e a malta a ver se consegue pressionar para pôr lá o mais possível. E, portanto, isto ficar completamente omisso, a Madeira teve uma solução que me parece razoável e que eventualmente se podia tentar trabalhar com os partidos aqui, é que já tem definido ano a ano quanto recupera, embora a concretização ano a ano é verificada em termos da situação financeira, neste caso da região e não do país, mas já sabem que em condições normais o que é que recuperam, não vão ter que estar ano a ano a dizer, não, tem que ser 300, não, só podem ser 120, isto vai dar guerras não sei quantos anos seguidos, e portanto eu acho que poderíamos tentar trabalhar para alguma coisa que já fizesse a previsão da recuperação, embora cada ano deixando apenas para discutir as condições financeiras, não o tempo que é, porque senão isto vai dar mais chatice, mais confusão, mais lutas, mais guerras, e nós nos próximos 7 anos não fazemos outra coisa. É também preciso ver a possibilidade, vários projetos têm, de haver impacto na aposentação, nomeadamente para os colegas que já não vão recuperar o tempo todo na carreira, e também na dispensa das vagas ao 5º e 7º escalão. Tenhamos consciência que, em particular no 7º escalão, também no 5º, mas sobretudo no 7º, há ali um crivo que vai impedir muitos milhares de professores de mudarem de escalão ano a ano. E, portanto, a utilização de tempo para dispensar da vaga, não conseguindo tê-lo através da avaliação, seria também algo muito importante, ainda que aí possa ficar no diploma, possam ficar os princípios e a negociação fazer-se depois, porque essa é a matéria mais complexa de negociação ou de decisão da Assembleia. Mas isto para dizer que hoje provavelmente não vai haver votação, porque os diplomas, e ainda bem que assim é, vão descer à Comissão. Eu digo ainda bem que assim é, porquê? Porque a relação entre os partidos em sessão de plenário é uma relação mais da política. A direita faz não sei o quê, e os radicais ou os extremistas, e portanto ali é mais difícil o entendimento, que é uma relação mais da política. Na Comissão há um trabalho conjunto que os deputados já vão desenvolvendo noutras matérias e que para nós já teve efeitos positivos. Estou a lembrar-me, por exemplo, daquela situação da mobilidade interna dos colegas dos quadros de zona pedagógica que conseguiram ficar já resolvida precisamente com uma votação que o Governo chamou de coligação negativa. A coligação não foi negativa porque resolveu um problema, foi positiva. Se calhar positiva demais porque eu deixei de ver estes colegas nas nossas manifestações, mas essa é uma questão diferente. O outro aspecto e último então dizer que provavelmente isto vai descer à Comissão, o trabalho vai fazer-se, mas nós, colegas, vamos ter que insistir muito com os partidos para que isto esteja resolvido até ao dia 15 de maio. E porquê 15 de maio? Porque a 15 de maio a Assembleia vai suspender os trabalhos e vai ficar assim até às eleições europeias e só retoma em junho. E nós precisamos de saber exatamente qual é a solução concreta, até por uma razão simples, é que nós
temos prevista a possibilidade de avançar com uma greve às avaliações a partir de 6 de junho. E a data limite para meter o pré-aviso de greve é 22 de maio. E, portanto, se a Assembleia fechar e só voltar a trabalhar no mês de junho, naturalmente nós até 22 de maio, sem saber o que é que vai acontecer, não temos alternativa que não seja entregar o pré-aviso de greve e iremos fazê-lo. Agora, como é evidente, se nós soubermos antes dessa data qual é a solução, isso dá margem para nós podermos apreciá-la e, eventualmente, podermos tomar uma decisão diferente. Mas para isso é preciso que o Parlamento também perceba que deve resolver rapidamente. Porque se isto depois passa para junho, depois é a pressão do fim da legislatura, depois são aqueles diplomas e aquelas, todas as petições, os projetos que estão para lá e que vão entrar de cambolhada, e isto pode não ter a solução, que é uma solução mais ponderada. Portanto, temos também que pedir aos partidos, que lhes dizer, pelo menos os que queiram resolver o problema e não adiá-lo, que o devem fazer na Comissão até ao dia 15 de maio. E isso será muito importante para os professores saberem, no final do ano, com que linhas se podem cozer. E, portanto, e termino, o Governo diz, se a Assembleia resolver isto a contento dos professores, o Governo se demite. Eu acho realmente que se isso acontecesse, podia ser que realmente tivéssemos condições para a educação ser respeitada, porque, como nós temos gritado, ainda há dias o dissemos ali na Amadora ao Sr. Ministro, uma boa solução era um Ministro para a Educação. E, portanto, eu assim termino dizendo, o Ministro para a Educação é que era